Oi! Como eu acho que todo mundo aqui tem a sua licença poética pra ser extremamente nerd, eu decidi fazer uma review e uma análise sobre o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. A Metamorfose de Franz Kafka conta a história do Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante que um dia acorda atrasado pro serviço e descobre que ele virou um inseto monstruoso. O livro, ele não dá, assim, explicações especificamente do que é esse inseto monstruoso que o Gregor se transforma. A única informação que a gente tem nos livros são as imagens dos começos dos capítulos que podem mostrar pra gente mais ou menos sobre o que é esse monstro, esse inseto monstruoso que ele pode ter se transformado. Aqui eu vou mostrar uma imagem pra vocês. Eu costumo dizer que parece um besouro, uma barata ou alguma coisa assim. Parece mesmo um besouro, né? Mas no livro só é descrito como um inseto monstruoso e que nós temos a imagem do que parece ser um besouro. Não sei. E o livro todo se passa dentro do quarto do Gregor. E dentro da casa dele, mas especificamente dentro do quarto do Gregor. Porque esse livro, ele quer mostrar pra gente sobre a relação da família do Gregor com o Gregor a partir do momento em que ele se transforma nesse inseto monstruoso. Que parece um besouro, mas eu gosto muito de falar que é uma barata. Porque no começo do livro, quando a gente vai sabendo um pouquinho mais sobre a história do Gregor, antes de chegar à tona no momento que ele vira esse besouro, é mostrado pra gente que a maioria da dinheiro em espécie que chega na casa deles, na casa do Gregor, é vinda do próprio Gregor. Ou seja, é vindo do trabalho do Gregor e do trabalho manual ali que ele tem. Porque tanto o pai quanto a mãe dele estão aposentados, não trabalham mais. E a irmãzinha dele, de 17 anos, também não trabalha, não terminou nem o ensino médio. Então, o livro se passa nessa briga ali familiar, a partir do momento que eles descobrem que o Gregor se tornou um inseto. Eu acho que a maior crítica desse livro é mostrar sobre a situação da família disfuncional do Gregor a partir do momento em que eles raciocinam e chegam no ponto de que o Gregor não vai mais trazer dinheiro pra eles. É como se o Gregor, a partir do momento em que ele virasse um inseto, que ele se tornasse incomunicável, porque o Gregor no livro é uma coisa mais ficcional dele ser um inseto monstruoso, mas ele não fala. Tipo, ele não tem as falas, ele apenas faz um barulho que um besouro normalmente faria. Então, a partir do momento em que ele fica incomunicável e também ele perde o emprego dele, ele não consegue mais trabalhar e ele para de levar dinheiro para a família dele vê ele como um peso morto, como algo inútil, que tá ali, tá no canto dele, mas assim, não agrega em nada na vida e também não serve pra nada. E aí a gente vai mostrando aos poucos, o livro vai mostrando aos poucos, que a escrita do Kafka, além dele mostrar pra gente como a família do Gregor sente que o Gregor só servia pra levar dinheiro pra eles, porque além disso, os pais deles não viam nada de bom no Gregor, mostra como a vida do trabalhador afeta muito, tipo, tudo. Eu tenho alguns trechos que foram mais marcados pelos leitores do Kindle Unlimited, ou do Kindle, os usuários do Kindle, e eu vou mostrar pra vocês alguns dos trechos que, na escrita do Kafka, é muito engraçado, porque mesmo o livro, ele foi escrito em 1915, muitas das coisas que tem no livro, ainda assim a gente pode ver que se desenvolve hoje em dia, nos dias atuais, século 21, tá? 2025, as mesmas coisas que há mais de 100 anos atrás era completamente igual. Mais de 100 anos atrás não, né? Tô com a minha matemática um pouquinho ruim. Aqui tenho mais detalhes se vocês quiserem ver a imagem do inseto que o Gregor se transformou. Tá vendo esse texto aqui que ele tá pontilhado? Esse texto aqui, durante todo o livro, são as maiores marcações dos usuários de Kindle que destacaram o mesmo trecho várias e várias vezes. Me é imposta a maldição de tanto viajar, a amolação com as baldeações, a alimentação irregular e ruim, as relações humanas sempre cambiantes, nunca estáveis, nunca afetuosas.
Ou seja, o que ele tá falando nesse trecho é que o trabalho dele, a rotina dele de acordar cedo, pegar trem, ir pro serviço dele, tem um serviço extremamente desgastante, que é o que acontece nos dias de hoje também, é vista em 1915 com um cara que tá desabafando. Então, você vê que, ó, meio imposta a maldição de tanto viajar, pegar ônibus, trem, metrô, pegar tudo, a amolação com as baldeações, a alimentação irregular e ruim, que às vezes o trabalhador ele não tem nem o direito de ter uma alimentação boa, as relações humanas sempre cambiantes e nunca estáveis, nunca afetuosas. Ou seja, as pessoas estão tão cansadas de trabalhar que não conseguem nem ser afetuosas uns com os outros. Isso em 1915. Outro trecho também nessa mesma página é: acordar tão cedo, pensou, emburrece muito a gente, o ser humano precisa dormir. Se eu não me refreasse tanto por causa dos meus pais, já teria pedido demissão há muito tempo. Ou seja, nesse trecho fala que além dele continuar nesse emprego por conta da pressão dos pais, ele não queria nem estar ali, porque essa pressão que os pais dele colocam em cima dele é porque o emprego é bom e dá um salário bom pra ele, mas não é um emprego que o Gregor se sente gratificado de estar ali, sabe? Normal, infelizmente. Ou seja, muitas das coisas que a gente vê destacado no livro é desabafo de um trabalhador que você, claramente, se você abrir o Twitter hoje em dia, ou abrir até o TikTok, qualquer rede social que você vai ver algum trabalhador reclamando, infelizmente, são as mesmas coisas. Então, por conta de todo esse problema com o trabalho que o Gregor arranja depois de ter virado um inseto, ele tem uma rejeição familiar automaticamente, tipo, na mesma hora que as pessoas, os familiares, a mãe e o pai dele percebem que ele virou um inseto, ele se mantém em cárcere privado. É descrito no livro que ele se mantém em cárcere privado, porque ele se mantém preso no quarto dele, as pessoas não têm mais notícias sobre o Gregor, e a única pessoa que alimenta ele é a irmã dele, que às vezes deixa restos de comida, e o Gregor vive ali como se nada tivesse acontecido. Há pessoas que gostam muito de criar teorias sobre o livro e fazer análises psicológicas, dizendo que isso pode ser uma espécie de burnout no livro, porque eu vou ler a definição de burnout pra vocês e vocês tirem as suas próprias conclusões de tudo que eu descrevi até agora. O burnout é um distúrbio psíquico caracterizado por exaustão extrema, estresse e despersonalização, resultantes de condições de trabalho desgastantes e competitivas ou que demandam grande responsabilidade. Ou seja, a partir do momento que o Gregor tem uma grande responsabilidade com o serviço dele e com a própria família, trazendo a maior parte do salário vindo por conta dele pra família, as pessoas fazem uma análise de que o Gregor pode sim ter um burnout. E o burnout, essa questão da despersonalização, é o que encaixa a partir do momento em que ele se torna um inseto. E pode desencadear outras coisas, como depressão, ansiedade e outros fatores de risco que fazem com que ele se afaste do serviço e se afaste da própria família dele, sendo visto como um peso morto ou algo inútil. Encaixando tudo isso, eu queria mostrar pra vocês que eu acho que uma das maiores críticas desse livro é a crítica à cultura do desempenho. Ou seja, se você não produz, você é inútil. Só que uma das maiores questões que a gente tem é: o que faz uma pessoa inútil? O que faz um ser humano inútil? O que ele deixa de fazer ou faz que faz com que ele se torne alguém que não tem nada a agregar para a sociedade ou para as outras pessoas? Por que ele é obrigado a agregar alguma coisa para as outras pessoas? É isso que o Kafka quer que você pense e analise em A Metamorfose. É isso, gente. Um beijinho.